Olá, muito bom dia. Sou o Padre Nilson Mota. Estamos começando o programa Você Pode Ser Feliz, pedindo licença para entrar na sua casa, para fazer parte da sua vida. E você também é o nosso convidado especial para participar conosco aqui do programa Você Pode Ser Feliz. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui inteiramente à sua disposição pelo nosso telefone 0 operadora 19 3871 9620. Liga para cá, coloque seu pedido de oração e juntos nós vamos interagir, conversar, rezar, apresentar a sua vida diante de Deus. O programa hoje tem muita coisa boa para a gente partilhar. Entre outras tantas coisas que nós vamos partilhar aqui, tem uma participação especial, porque hoje é o Dia Nacional do Sistema Braille. E aí nós vamos aprender o que é isso, como se comunicar com o sistema Braille. Claro que é. Eu sei que é muito difícil, mas virão aqui os nossos irmãos que irão fazer uma entrevista conosco. Nós vamos conversar a respeito do sistema Braille, porque nós vamos receber a Rosana Sanches, que é coordenadora técnica, professora do Sistema Braille, a Daniela Alves Bastos, professora de Braille e pedagoga. Tem muita coisa aqui, também vamos, todos esses aqui nós vamos receber. O Eric Richard Rodrigues, que é aluno do ICCT, o Rodrigo Delácio, que é aluno do ICCT, e todos eles vão participar conosco hoje para a gente conversar um pouco sobre esse Dia Nacional do Sistema Braille. E aí, é claro, a gente vai aprender com eles, vai ter música, estou vendo que tem um teclado aqui, um deles vai fazer uma apresentação musical, vai ter coisa muito boa no programa hoje, especialmente para você, especialmente para toda a sua família. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse Dia Nacional do Sistema Braille, mas eu quero convidar você a se colocar diante de Jesus crucificado para pedirmos a graça e a força do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza neste dia, porque nós estamos aqui, olha, na 5ª semana da Quaresma, adentrando para a Semana Santa, e a gente precisa da força do Espírito Santo para entender esse mistério tão profundo a que o Senhor nos chama, de renovação interior, de revisão de vida, de conversão. E é só o Espírito Santo que pode nos conduzir por esse caminho. Então vamos rezar juntos, pedindo a graça e a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos humildemente, vem em nosso auxílio, porque no seu coração há sempre a possibilidade de uma nova chance. Por isso nós pedimos o teu auxílio tão necessário para a nossa vida, neste tempo quaresmal que estamos vivendo. Avançados que estamos já na observância quaresmal, às portas de celebrar os mistérios da salvação, a tua paixão, morte e ressurreição. Talvez alguém tenha desanimado, achando que não dá mais tempo, que não conseguiu rezar, que não conseguiu fazer os propósitos todos que tinha, cumprir com os propósitos todos. Aqui estamos, Senhor, na tua presença para pedir que a tua misericórdia, a tua graça, a tua compaixão toque os nossos corações, para que continuemos firmes na observância quaresmal, sabendo que no teu coração há sempre uma porta de misericórdia que se abre para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça, pela sua bênção. Eu peço, Mãe Santíssima, a sua poderosa intercessão, para que nesta caminhada quaresmal as tuas mãos santas sejam um auxílio para que nos levantemos e caminhemos ao encontro de Jesus. Interceda por nós, Santa Mãe de Deus, com a vossa graça e misericórdia que são próprias do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, quero semear no teu coração a santa palavra do Evangelho, a palavra do Senhor, para que o seu coração seja cada vez mais tocado por esta graça que é o que é fundamental para nós, que vai nos guiando pelo caminho da vida. Então acompanhe comigo essa passagem do Evangelho para iluminar o seu coração. Naquele tempo, disse Jesus: Eu vou-me embora e vocês vão me procurar, mas vocês vão morrer no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus perguntavam: será que ele vai se matar? Pois está dizendo, para onde eu vou, não podeis ir. Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. É por isso que eu digo que vocês vão morrer nos seus pecados. Se vocês não acreditam que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então, eles perguntaram a Jesus: quem és tu? Jesus respondeu: O que eu estou dizendo desde o começo. Eu poderia dizer muita coisa a respeito de vocês e condená-los. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E eu digo ao mundo as coisas que ouvi dele. Eles, porém, não compreenderam que Jesus falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que não faço nada por mim mesmo, pois falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que agrada a Ele. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. O tempo da Quaresma é sempre uma oportunidade de fazer uma revisão de vida para pensar como está a nossa fé. Quando nós começamos a ler os trechos do Evangelho de São João, o propósito do escrito joanino, do escrito de São João, é exatamente esse: despertar no coração daqueles que estão ouvindo a palavra a verdadeira fé. O desfecho dos trechos, sobretudo dos sinais de Jesus realizados no Evangelho de São João, que são 7 sinais, o desfecho deles sempre é esse: os que estavam ali acreditaram nele, os discípulos acreditaram nele, os judeus acreditaram nele. É sempre uma experiência de fé. Aliás, até um processo gradativo para entender de fato quem é Jesus. É o que o texto de hoje diz: eu não sou desse mundo, eu venho do alto. Então, o processo apresentado pelo Evangelho de São João, e que no início da igreja muita gente nem entendeu muito isso, tanto que apareceram heresias, até como o arianismo, que diziam: não, Jesus não é Deus, e que depois o Concílio de Nicéia, em 325, resolveu essa questão, embora volte a aparecer ainda na atualidade pessoas que não entendam Jesus como Deus. Mas o fato é que o esforço do Evangelho de São João, que é a palavra de Deus, e depois a doutrina da igreja, o esforço é para que façamos uma experiência, para que todos nós façamos uma experiência e entendamos quem é Jesus. É uma experiência gradativa ou um caminho pedagógico apresentado pelo Evangelho de São João, que é conduzido da seguinte forma: é que em alguns momentos as pessoas identificam Jesus como um grande líder que apareceu ali, equiparando-o até com tantos outros que apareceram, porque Jesus não foi o único que arrebanhou multidões e até dizendo que era o Messias, não foi o único, apareceram outros. E os próprios relatos evangélicos nos apresentam isso, apresentam alguns textos, falam de outros grandes líderes que apareceram ali naquele território e que arrastaram multidões, mas depois que morreram, tudo se acabou, como que foi cair no vazio. Então, primeiro, identificação com um grande líder. Depois, um segundo momento, até identificam-o de uma outra forma.
Ele é um profeta, porque ele fala coisas a nosso respeito. Então, essa identificação de Jesus como um profeta. E depois passa por aquilo que é o momento mais importante, que é identificar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Então, há um processo pelo qual passam estes personagens do Evangelho e um processo pelo qual todos nós somos chamados a passar. Uma plena identificação de Jesus como o Cristo de Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que assumiu a nossa humanidade para nos devolver a vida divina e que, portanto, é Deus que nos assume. Esse processo várias vezes foi relembrado na história da igreja, na atualidade. Eu me lembro do Frei Raniero Cantalamessa, o cardeal Cantalamessa, pregando a respeito disso, do processo de identificação da nossa pessoa com Jesus, o Cristo. Porque muita gente ainda continua achando que ele é uma grande liderança, e uma grande liderança religiosa até, e que equiparam-o com tantos outros líderes e até líderes milenares que apareceram na história da humanidade. Mas não é isso. Jesus é Deus. Ele vem do alto, e vem do alto para assumir aqui a nossa condição humana, para nos elevar. Vendo? Ele desce das alturas para nos elevar à sua divindade. Esse é o processo pelo qual nós passamos, aliás, o processo de identificação da pessoa de Jesus, que todos nós devemos passar. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, vem do alto para assumir a nossa humanidade. Vem do alto para nos transformar. E o ápice está no mistério da cruz, que nós iremos celebrar daqui a alguns dias. É isso o que nós queremos ajudar você a viver, a entender quem é Jesus, porque nele está o caminho da verdadeira felicidade. E eu vou conversar mais ainda com você hoje a respeito disso. Mas deixa eu só dar mais uma informação aqui para você, porque eu disse no começo que hoje é o Dia Nacional do Sistema Braille, que é comemorado sempre no dia 8 de abril. A data foi instituída pela Lei número 12.266, de junho de 2010. Objetivos da data: homenagear José Álvares de Azevedo, primeiro professor cego do Brasil, e depois tem aqui uma série de objetivos que eu vou falar daqui a pouco, mas a sigla ICCT é do Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores. E aí os convidados são a Rosana Sanches, que é coordenadora técnica do Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, a Daniela Alves Bastos, que é professora de Braille e pedagoga do Instituto Campineiro, e o Eric Richard, que é aluno do ICCT, e além do Eric, também o Rodrigo de Lácio, que é aluno do Instituto. Então, todos eles estarão aqui para participar conosco. E olha, vai ter muita coisa boa para a gente aprender aqui hoje com esse Dia Nacional do Sistema Braille. Eu vou até voltar a falar para você de algo que em 2021 eu estive no lançamento, que é a novena das mãos ensanguentadas de Jesus em Braille. E aí a gente vai aprender juntos aqui, vai ser muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estou de volta, olha só, a alegria de estar com você, de fazer parte da sua vida e saber que você também faz parte aqui da história da Rede Século XXI é que nos faz continuar. Então, eu quero fazer um convite muito especial para você. Olha só, o convite especial que eu tenho para fazer para você é do show Por Uma Boa Causa. É isso mesmo. Amanhã nós teremos aqui na Rede Século XXI o show Por Uma Boa Causa. Por uma boa causa, você sabe, é esta causa aqui, a evangelização, para que continuemos evangelizando o Brasil e o mundo através da Rede Século XXI. Então, você está convidado a participar com a gente. Olha só o que vai acontecer. Amanhã, dia 9 de abril, venha participar do show Por Uma Boa Causa, uma noite de música e solidariedade aqui no Auditório Paulo Apóstolo. Vai lá,
O show terá início às 19 horas, com a presença de grandes nomes da música católica, Padre Antônio Maria, Dunga, Maria do Rosário, Padre Reginaldo Carreira, Colo de Deus, Totô do Expresso HG, Bavini, Padre Nilson Mota, Juninho Cassimiro, Cantores de Deus, Padre Aguinaldo José, Ministério Excelsis. Então, eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Olha, atenção, os lugares são limitados e é necessário fazer a compra dos ingressos com antecedência. Garanta o seu de forma simples e segura no simpla.com.br. Simpla.com, tem aqui para a gente mostrar? O simpla.com.br, que é esse... Tá aqui, então. Simpla, desse jeito aí que escreve. Simpla, com y.com.br, que aí então é onde você vai comprar o ingresso para participar aqui conosco. Garanto o seu de forma simples, não, mas também você pode adquirir diretamente aqui na Associação do Senhor Jesus. Venha participar com a gente. Show por uma boa causa, dia 9, amanhã, portanto, essa noite vai ser especial. Venha viver essa noite conosco. E aí, para a gente manter esta obra viva. Todas essas pessoas que estarão aqui no show, de alguma forma, têm ou tiveram um envolvimento com a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Sempre foi um lugar aqui de lançamento de muitas pessoas. Muitas pessoas passaram aqui pela Rede Século XXI e estão em tantos outros lugares hoje evangelizando. O palco do Louvemos o Senhor, por exemplo, foi palco de grandes lançamentos da música católica e que estão aí evangelizando o Brasil e o mundo hoje. Então, você está convidado para participar conosco aqui do show por uma boa causa. Mais informações, 19-3871-9620. Deixa eu aproveitar para falar da nossa vaquinha também, porque você sabe que nós estamos fazendo uma vaquinha que tem um objetivo também, essa boa causa de continuar aqui a evangelização. Eu vou mostrar para você como estão as nossas arrecadações, mas você pode já entrar aí no nosso portal ASJ, portalasj.com.br/vaquinha, ou acessar o QR Code que está aqui na sua tela. Aqui, olha, você acessa o QR Code e você vai ser direcionado já para fazer a sua participação na vaquinha. É só escanear o QR Code que está aqui. Aí você vai ser direcionado para fazer a sua contribuição na vaquinha. portalasj.com.br/vaquinha. Mas vamos dar uma olhada aqui como estão as nossas arrecadações. A nossa meta de 2 milhões, 5.011 apoiadores. E então arrecadamos 312.674,74. Então, de uma meta de 2 milhões, falta bastante ainda para a gente chegar lá, mas nós precisamos da sua ajuda. Para você ajudar é muito simples. Você clica aqui em Quero Ajudar. Clicando aqui no Quero Ajudar, clicando no Quero Ajudar, você vai ser direcionado então para onde você vai colocar os seus dados. Telefone, e-mail, CPF, nome completo, valor da contribuição e a forma de pagamento. Se pode ser cartão de crédito ou Pix. Você estará ajudando diretamente a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Tá aí então o site, a plataforma aí da nossa vaquinha, para você ajudar esta obra de evangelização, para não parar. Mas também tem outros meios de fazer a sua contribuição. Muita gente nos pediu isso, muita gente nos pediu o boleto. Muitas pessoas ligaram para cá, mandaram mensagens, dizendo: eu quero receber o boleto. Então você vai fazer o seguinte, para receber o boleto é muito simples. O boleto pode chegar direto no seu e-mail, é só você atualizar o seu cadastro. Você pode receber o boleto por e-mail. Ligue para 19-3871-9620 e você garante aí a sua praticidade. Bom, com essa modernização, sua doação chega de forma rápida e segura. E aí você vai ajudar a manter viva a nossa missão. Se você quiser receber o boleto aí na sua casa, basta ligar para fazer a sua solicitação. Então você liga para cá, 0 operadora 19-3871-9620 e aí você vai fazer o seu pedido. Quer receber o boleto por e-mail? Quer receber o seu boleto em casa, aí no seu endereço? Então é só você ligar para cá, 0 operadora 19-3871-9620. Muito bem, eu quero... Olha, estou olhando ali para ver se tem pedido de oração, mas não tem ainda não, estou esperando você ligar para cá, para o nosso telefone também é o mesmo, 0 operadora 19-3871-9620, para apresentar suas intenções, para apresentar o seu pedido de oração e juntos nós vamos aqui
colocando diante de Deus e depois eu levo para a Santa Missa aqui no meu coração todas as suas intenções e continuamos rezando por você aqui em todos os outros momentos de oração da Rede Século XXI. Mas vamos conversar sobre mais algumas coisas importantes? Você está se preparando bem para viver a Semana Santa? Porque é sempre um momento mais forte, mais importante da vida de toda a igreja, a Semana Santa. Se você, talvez você diga assim, passaram-se as 4 semanas da Quaresma, eu não me preparei, mas dá tempo ainda, dá tempo. Eu gosto sempre de lembrar algumas ideias de um sermão do Padre Antônio Vieira, que ele faz para o Domingo de Ramos. Padre Antônio Vieira é um grande pregador português, muito antigo, e que no dia do Domingo de Ramos, que já é a abertura da Semana Santa, ele começa a pregar para os fiéis da sua paróquia ali, e no primeiro parte da pregação, parece que ele está juntando todo mundo ali num único carregamento, abrindo um buraco no chão e já jogando todo mundo no inferno, porque ele começa com dureza mesmo, dizendo que nós tivemos a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana da Quaresma, o chamado intenso à conversão, ao jejum, à oração, à penitência, e dizia ele, vocês não fizeram nada disso, então somos merecedores de um castigo, de uma condenação, mas quando vai chegando no ápice assim, e que parece que está tudo acabado, que já se abriu um buraco mesmo para entrar já na condenação eterna, de repente, ele se volta para o mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E no mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a dizer, uma porta se abriu para nós hoje. Aliás, não só uma porta, mas 5 portas. E ele se referia então às chagas de nosso Senhor Jesus Cristo e dizia, dá tempo de você entrar. Escolha por qual porta você quer entrar. Se pelo lado aberto de Jesus, se pelas chagas das mãos ensanguentadas de Jesus, pelos pés feridos na cruz, escolha por qual você quer entrar. Porque se a gente lembrar, por exemplo, do evangelho do domingo, da mulher adúltera, em que os fariseus e mestres da lei queriam condenar aquela mulher e a lei de Moisés dizia que era assim mesmo, condenar a um apedrejamento, a lapidação pública. E aí, nosso Senhor, no meio dessa discussão toda, que perguntam para ele assim, deve ser aplicada a lei sobre esta mulher ou não? O entendimento que a gente tem, claro, tem muita coisa de entendimento nessa passagem da mulher adúltera que a gente ouviu no domingo, mas é para dizer o seguinte, há sempre uma nova chance. Aliás, é essa a expressão mesmo, porque às vezes a gente diz assim, não, vamos dar uma segunda chance. Não há uma segunda chance que o Senhor nos dá, é sempre uma nova chance, porque uma segunda chance parece que está muito limitado. Então, cometeu o erro, vamos dar uma segunda chance, Se não mudar, a gente esquece, mas para Nosso Senhor não. Há sempre uma nova chance para aqueles que erraram. Uma nova chance significa que cada vez que nós nos arrependemos, o Senhor, que é fiel e justo, está sempre pronto para nos perdoar, está sempre pronto para nos acolher. É assim. Há sempre uma nova chance. Então, mesmo que você não tenha vivido nada durante esse tempo quaresmal, que, de alguma forma, é um pouco ruim no pensamento humano, mas na lógica de Deus, não é. Pensa nisso. Durante esse tempo quaresmal, a gente foi chamado a viver intensamente a penitência. Mas se você fala que até agora você não viveu e acha que está tudo perdido, não está perdido. Há sempre uma nova chance para o pecador que se arrepende. Eu tenho insistido lá na minha paróquia para que todos façam uma boa confissão. A gente está atendendo, olha, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos esses dias. E não só durante a Quaresma, não. Graças a Deus, lá na minha paróquia, não é só durante a Quaresma que a gente intensifica o atendimento de confissão, não. Somos 2 padres, eu e o padre Henrique de Marins, e que estamos lá levando o povo a uma experiência com Deus, principalmente
pela celebração da Eucaristia, sacramento da penitência. Então a gente atende terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Teve semana que a gente atendeu na quarta-feira, 6h30 da manhã. Depois atendemos quarta-feira às 9 horas da manhã. Atendemos na quarta-feira às 19 horas. Depois atendemos às 20 horas até às 21. Então, vários horários de confissão. E está acontecendo isso em todos os momentos, para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer uma boa confissão. Mas olha, é agora o tempo favorável para a nossa salvação. Parafraseando aí um padre que sempre fala das confissões, há uma generosidade muito grande. Somos generosos na confissão lá na paróquia São José Operário. E tantos outros padres têm feito isso, para que as pessoas tenham uma oportunidade de uma vida nova através do sacramento da penitência. Muito bem, tudo isso para dizer que dá tempo ainda de você se preparar bem para viver uma Santa Páscoa, para viver bem a Semana Santa. Faz o seguinte, nós vamos para o intervalo, rapidinho. Daqui a pouquinho eu vou receber aqui os nossos convidados especiais, que lá do Instituto Campineiro, deixa eu achar aqui, o Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, que daqui a pouco estarão aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre o sistema Braille. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta aqui, olha, tem muitos convidados hoje aqui que nós vamos conhecer, porque hoje é o Dia Nacional do Sistema Braille, que é comemorado sempre no dia 8 de abril. Eu já tinha falado dos objetivos aqui da data, mas agora eu vou falar de duas coisas importantes. Primeiro, divulgar a importância do sistema Braille na educação, reabilitação e profissionalização de pessoas cegas, promover a inserção de pessoas cegas no mercado de trabalho, fortalecer o debate social sobre os direitos das pessoas cegas. A gente está recebendo aqui, então, o Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores para um bate-papo sobre o assunto. Os convidados são a Rosana Sanches, que é coordenadora técnica, a Daniela Alves Basto, que é professora de Braille e pedagoga, e o Eric Richard Rodrigues, que é aluno do Instituto Campineiro. Muito bom dia, Rosana. Bom dia. Alô? Você está com lapela. Perdão. Bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E aí a Daniela e o Richard vão falar comigo com o microfone de bastão. Então pode entregar para a Daniela. Oi, bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E o Richard também, aí vocês vão dividir aí. Bom dia. Bem-vindas. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho aqui. Eu começo aqui perguntando, eu já falei sobre isso, mas eu estudei no Ipiranga, na Faculdade Nacional da Assunção. Uhum. E eu lembro, faz tempo já que eu estudei lá, porque eu já sou padre há 22 anos, faz tempinho. Então, mas a gente conhecia um instituto que tem do lado lá, o Instituto Padre Chico. Vocês conhecem? Que era a referência que a gente tinha ali em São Paulo de um instituto para cegos. Não conhecia o Instituto Campineiro. Quanto tempo que o Instituto está funcionando e como que foi a evolução dele ao longo dos anos? Sim, o Instituto agora em abril, comemora 92 anos com essa capacidade de reabilitação e habilitação para os nossos assistidos, através das nossas atividades e atendimento psicológico, assistenciais. Agora, eu vou perguntar para a Daniela. Bom, Daniela, como que foi a sua experiência com o Braille? E aí a gente até entregou para vocês aí tomara que esteja certinho, né? Que só você. Eu que fiz o lançamento em 2021 que bom, parabéns, aqui com o Carlinhos. Daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens. O Carlinhos é eu conheço ele já há muito tempo, ele é um pregador da Renovação Carismática de Bragança Paulista e ele é cego. Então, ele que veio no dia aqui para fazer a leitura para nós da novena e do terço. Aí eu pergunto para a Daniela, como que foi a sua experiência com o Braille e como você influencia aqui a maneira como você ensina os seus alunos? Bom, a minha experiência com o Braille é desde criança,
Desde os meus 7, 8 anos, eu comecei aprendendo braille. Numa outra instituição, que também a gente trabalha com... eles trabalham também com reabilitação. E aí, na época, eu fui lá, eu tinha uns 8 meses de vida. Então, começou o trabalho com reabilitação, né? Fui para a escola, fiz tudo em braille, né? Até chegar à minha faculdade. Eu tô curioso aqui porque Sim. é difícil, não é? Como é que foi o seu processo de aprendizado? Não vou dizer que foi uma assim, fácil, né? Não é fácil mesmo, porque o sistema Braille, já falando nele, não é algo que você vai ensinar e a pessoa vai, tipo, hoje ela vai aprender, né? É um processo. Então, primeiro a gente começa lá com os pontinhos, lá eu tenho vários materiais que a gente coloca os pontinhos, eles ficam grandes, né? Aí depois a gente vai diminuindo eles até para eles poderem entender como é que tudo isso funciona. A gente vai explicando o alfabeto, né? E aí depois a gente vai entrar até ficar desse tamaninho assim, né? E aí eu brinco com eles, geralmente eu pego na mão deles, dá licença, Eric. Pega na mão deles, né? Então quando o Eric começou comigo, então eu peguei na mão dele e falei assim, bom, agora a gente vai começar a entrar na máquina Braille. Então, eu vou pegar na sua mão. Agora, o Braille vai entrar aqui na pontinha do seu dedo, tá? E aí, eu brinco com eles que eu faço uma mágica. Eu faço que o Braille vai entrar aqui, né, na ponta do dedo. Então, imagina esse pontinho bem na ponta do seu dedo. E aí, eu tenho o primeiro contato com eles das letras. E aí, eu vou mostrando, né, a letrinha A, a letrinha B, né? E aí, ele vai sentindo com as mãos. Primeiro eu coloco a mão deles em cima da minha mão, para que eles entendam como é. Vou mostrando, né, como eu faço. Aí eu falo, agora é a sua vez. E aí as letras todas separadinhas, né? Não é assim tudo junto na raça, mas é tudo bem separadinho, bem assim, para que eles vão devagarzinho. E aí com o tempo eles começam já a leitura. Então, é um processo bem, assim, doloroso, vamos dizer, né? Porque nem todos estão preparados, e aí você vai conversando, vai preparando eles. Bom, Então, no nosso processo de alfabetização, nosso também, no começo a professora tem que quase pegar na mão da gente para a gente sim. poder... Então- eu me lembro que aquelas cartilhas, nem sei se hoje tem mais isso, mas as né? cartilhas que a gente Sim. tinha que contornar o pontilhadinho para a gente poder pontilhado, aprender a fazer as isso. letras. de vez em E quando não a era gente fácil também. de vez em quando a gente tem que fazer isso também, porque algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, em seguir linha reta. Então, a gente tem que trabalhar com cola com eles também. A questão de colar dentro do quadrado, né? Tem gente que tem dificuldade de colar dentro. Vamos colar agora fora, né? Agora você vai colar horizontal, vertical. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar algumas questões nesse materiais sentido, né? Com pedagógicos, esses né? materiais. Mas vamos ver o Eric falando para nós. Como é que foi? Você começou a aprender braille com quantos anos? Desde criança? Como é que foi isso? Não, na verdade, foi recente, agora, o ano passado. Uau, então você tá craque já ou não? Já estou escrevendo e já estou lendo. Meu Deus, então... A professora é boa, né? Então você começou o ano passado, já está escrevendo, já está lendo. Agora, como é que escreve? Porque tem a máquina, isso aqui Então, foi tem feito com a duas. máquina. Sim. Isso aqui que vocês estão aí em mãos, a novena, né? Essa Foi aqui feito foi com a com uma máquina. impressora, na verdade, né? Tem uma impressora... É uma impressora que ela faz esse material. Ele faz na frente e verso. Na máquina Braille, nós não temos como fazer isso. Entendi. Só Aqui está frente e verso. Frente e verso. Como é que foi, Eric, a sua experiência? Qual que foi a sua maior dificuldade? Como que você superou essa dificuldade? Fala em questão Aprendeu o braille. Então, a minha maior dificuldade, como eu antes sabia ler e escrever, é você pegar a palavra, formar a palavra na sua mente e traduzir ela em braille. Essa é a minha maior dificuldade, Entendi. né? Que nem você pega uma frase. Então, você tem que formular a frase na sua cabeça para depois, vamos dizer, traduzir ela no braille. Então, foi a minha dificuldade, foi essa no começo.
Ah, isso aqui é um mistério, né, gente? Meu Deus, eu estou aqui encantado com isso aqui. Embora eu tenha feito o lançamento lá no dia, mas agora que eu estou pegando mais vezes, porque essas edições aqui, elas ficam guardadas lá na nossa produção e é algo impressionante mesmo. É que no começo, quando você tem o contato a primeira vez, que nem eu, o primeiro contato meu, eu achei incrível, né? Porque o primeiro contato meu foi aprender, né, o alfabeto, cada ponto, o significado, né? De cada pontinho na cela. Então, o primeiro contato meu com a conhecer primeiro foi mais fácil. O mais difícil depois é você decorar, né, e saber qual posição cada uma. Daí é mais difícil. Tá doido. Parece aprender hebraico, porque a gente tem na faculdade de teologia o básico do hebraico. E no hebraico não tem vogal, tem só consoante. Então, para a gente saber que tem uma vogal, são pontinhos que tem ou embaixo ou em cima das consoantes. Já saber quais são as consoantes é difícil. Depois saber se aquela palavra tem uma das vogais, você tem que aprender os pontinhos que estão debaixo da letra, da consoante ou que estão acima da consoante. É extremamente difícil. Então, imagine, né, o braille. Mas já pensou? E, assim, é até bom deixar claro, né, que a escrita deles na máquina, não sei se o padre já chegou a ver. Não, nunca vi. É uma máquina manual, né, de ferro, pesadinha, com algumas teclas, onde eles inserem o papel, né, e começa a digitar. É tipo uma datilografia? Bem forte, tipo datilografia. A gente fala datilografia hoje, os jovens nem sabem o que é isso mais. Não é a nossa época, né, não é da época deles agora. Na verdade, ela tem 6 teclas. 6 teclas, é importante. Ela não é um teclado comum então de é uma mais difícil máquina ainda. normal. Exato. Sabe o que a professora fazia para a gente aprender a datilografia? Ela colocava tinha a máquina, colocava uma caixa em cima, porque o objetivo era aprender sem ficar olhando ali para as teclas. Sim. Era extremamente difícil, agora imagina como que é Então, aí tem 2 tipos de escritas, né? Tem, que nem encadernou, né? A novena e o terço, né? Que vocês pensaram na pessoa deficiente visual, parabéns, né? Por essa ação, na verdade. Essa é impressa numa máquina, né? Certo. Então, não daria para fazer, porque tem os 2 lados, né? Que são frente e digitados, frente e versa. E na manual que eles escrevem é um lado só, com o mesmo pontilhado. Então, é bom deixar claro, né? Para quem não conhece, que tem esses 2 lados, tanto uma máquina impressa para encardenação. É como uma impressora mesmo, é uma de computador. Impressora, E bem grande. A outra é como uma máquina de escrever. Isso, o tamanho de uma máquina de escrever é outra. E esta é uma impressora, bem grande, tamanho maior. E que também deve ser outro desafio, né? Porque eu estou aqui encantado, mas deve ser muito desafiador aprender como mexer com a máquina também, né? Muito mais fácil. É fácil? Eu achei. Sim. Porque são 7 teclas, né? Certo. Então, você usa os pontos, né? A primeira é 1, 2, 3, né? Depois você usa a outra mão, que seria 4, 5, 6. Certo. Então, cada ponto vai formar uma letra, né? Que nem, tipo, esse ponto que eu vou escrever a letra A, então vou apertar a primeira treca. E no meio fica o espaço. Então, não é tão difícil assim na máquina. Tipo, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tô fazendo com a mão, Eric. K, L... Já decorou tanto que sabe fazer até na posição com as mãos. A gente tem algumas imagens aí do dia que a gente lançou a novena. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens? Então, foi o dia que 2021 tá de máscara, então alguns estão de máscara porque estava na pandemia ainda. Olha. O Carlinhos é o de vermelho. Eu não sei fazer essa parte da descrição, não, mas o Carlinhos é o que a gente não tem um pedacinho do áudio do Carlinhos, será? Depois, da hora que ele está lendo, primeiro eles fizeram um agradecimento ao Padre Eduardo, entregando para ele um certificado, agradecendo pelo fato do padre ter lembrado dos deficientes visuais, dos cegos. Então, e aí o padre está agradecendo agora e daqui a pouco, se a gente conseguir chegar lá no ponto, eu vou pedir para o Carlinhos fazer a leitura. Se a gente conseguisse chegar nesse ponto, era bem interessante aqui para
para Daniela e pro Eric, né? Sim. Tá, vamos chegar lá no ponto. Porque aí claro, a gente não sabia ler, né? Então, o Carlinhos fez a leitura da oração. Ele não fez porque aqui tem toda a novena e o terço. Ele fez a leitura só da oração conclusiva. Eu acho que deve ser a página final aqui, né? Dani, dá uma olhada. Vamos ver, Dani. Dani, acha rapidinho. Vamos lá. Suplicando o poder das mãos ensanguentadas de Jesus. Vai mostrar? Vamos mostrar, então? Mãos ensanguentadas de Jesus. Hoje, no dia do lançamento, aqui tem toda a novena. Nesse livro aqui tem toda a novena e o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. O Carlinhos vai ler para nós. Você vai ouvir o Carlinhos lendo para nós, lendo em braille. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos que Jesus quer chegar a todas as pessoas, para que todas as pessoas façam essa experiência de libertação, façam essa experiência de cura. Então, escute só aquilo que o Carlinhos vai ler para nós agora. Oração final para todos os dias. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas e chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz. Reergue-me, cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Você pode ficar de pé, por favor, aplauda essa graça, essa bênção, que agora chega em todos os corações. Aqui, eu estou ousando achar que é aqui. Porque como é a última parte da novena, então pode ser que seja aqui, ó, Dani, nessa partinha de cima, aqui, assim. Pode ser que seja aqui a última parte. Pode ser, né? Fala para nós. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo, porque acabou esse nosso bloco aqui. No próximo bloco eu vou conversar aqui nos bastidores com eles e eles vão achar para mim aqui onde está. Nós vamos voltar e no próximo bloco tem o Rodrigo vai tocar. Sim, vai então tocar. Tem coisa boa mais ainda para nós aqui. Rodrigo. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Eu estou aqui conversando com a Daniela, sei que ela ia ter um trabalho para me ensinar, porque é difícil e louvado seja Deus por esse talento, porque é um... E aí, ela está lendo algumas partes aqui para mim da novena. Rosana, vou pedir para você segurar o microfone na boca dela, ou o Eric. Aqui, ó, eu seguro. Tá. Pode deixar que eu seguro para você ler. E aí você fala alguma coisinha para nós. Bom, vocês querem que eu leia? Tá.
mãos ensanguentadas, sangue redentor, que hoje, através dessa novena, você pode e deve clamar sobre você e sobre a sua família, suplicando com muita fé e expulsando o mal com a autoridade de Jesus pelo poder de suas mãos ensanguentadas. Curas, libertações, bênçãos e milagres acontecerão em sua vida e na vida daqueles que convivem com você. Essa só é a introdução. Isso, a Aqui introdução. no folhetinho da novena a gente dá uma explicação daquilo que você vai alcançar de Jesus ao fazer o exercício dessa oração. E aí depois começa do 1º ao 9º dia, que começa com a fé e termina com o nono dia é a perseverança. Então, cada dia tem um pedido bem específico. Mas está muito bem, muito obrigado, Daniela, pela sua leitura. E depois, é claro, é um dom ensinar isso, né? Eu já falei que ia ter dificuldade de me ensinar, porque eu estou há tantos anos tentando aprender inglês. Nunca não aprendi. E já até fui várias vezes para os Estados Unidos, mas não aprendi a falar. Então, mas às vezes é um pouquinho de relaxo, de preguiça também, que se a gente não vencer, a gente não consegue aprender nada, não é, Eric? Tem que ser persistente, É né? muito dedicado. Persistente e dedicado. Eu fico treinando o tempo todo. Até mesmo na minha própria mão eu fico treinando, para não esquecer. Então, se não treinar em você quer aprender um idioma, quer aprender, até falar melhor o português, tem que ler. Sim. Se não fizer exercício de leitura, não consegue progredir. Né? Mas chegou mais alguém aqui, o Rodrigo, não sei se você quer falar alguma coisa ou você só vai mostrar o seu talento tocando para nós aí? Vamos passar. Não, o Will chegou ali. Vai. Bom dia. Bom dia para todos que estão assistindo, né? Meu nome é Rodrigo, também sou assistido do Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores. É uma honra estar aqui. E hoje trouxe uma música muito especial para vocês. Então vamos ouvir já a música, porque senão não vai dar tempo de a gente terminar a nossa conversa. E a Rosana tem umas coisas interessantes aqui para falar para nós.
aprendeu a tocar lá? O Rodrigo, desde criança, ele pratica, né, aula de piano, mas assim, o Instituto foi fundado, primeiras atividades, braille e piano. Depois Enquanto o Rodrigo tá tocando aí, pode contar essa história para nós, Tá. Rosana? Então, o ICCT, né, que é o Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, ele completa 92 anos e, assim, aproveitando o momento que é o mês do Braille, né, as primeiras atividades oficinas do Instituto foi o Braille e piano. Depois veio as outras atividades. E o fundador do Instituto, Dandi Egrégio, também era um professor deficiente visual que fundou o Instituto. E hoje qual que é a demanda? Tem muitas pessoas que procuram? Sim, hoje nós atendemos 172 assistidos, né, 60 de Campinas, o restante de cidades vizinhas. Atendemos a demanda reprimidas e algumas de violações de direitos também. A demanda é bem grande, cada dia aumenta mais a procura. Hoje nós temos 23 atividades desenvolvidas no Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores para capacitar na reabilitação e habilitação desse assistido para que ele possa ter a sua independência, autonomia e seguir sua vida. Direito de ir e vir. Ô, Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado. Depois você conta um pouquinho para nós aí como é que foi seu processo de aprendizado aí no teclado. A Rosana contou enquanto ele estava tocando. Deu para ouvir, né, diretora? Ela contou um pouco da história, mas eu queria saber como que é mantido hoje o Instituto. Tá. Nós temos a parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, né? Recebemos o cofinanciamento. Também temos a ajuda da comunidade, que é os nossos sócio-contribuintes, né? Que eles nos ajudam. Temos o bazar também, que a gente arrecada, né? Para estar ajudando o Instituto. E estamos sempre correndo atrás de parceiros, né? Inclusive está aberto para quem quiser nos ajudar também, não só com doações, mas também dar um pouco de si, né? Como voluntário ou como financeiramente, as portas estão abertas também, porque ele se mantém com a ajuda, né? De empresários. Eu tenho lá na minha paróquia, tem uma senhora que vai ela é um pouquinho teimosa, que às vezes ela vai sozinha, assim, mas ela vai. Ela fala, não vou ficar em casa, vou. E aí, outro dia eu fui conversar com ela, aí eu cheguei e falei assim, eu sou o Padre Nilson. Ela falou, eu já sei, eu já conheço a sua voz. E eu fico feliz porque eu canto na missa, ela fala, eu sei que você canta muito bem. Então, gracinha, né? Eu fico feliz com ela. Ô, Rodrigo, fala rapidinho pra gente aí, como que foi o seu processo de aprendizado. Tá. Então, com a música, eu comecei a estudar piano, né, na verdade, com 18 anos. Mas a música, desde sempre, está na minha vida. Eu nasci já com esse talento, né, de tocar e de... sempre gostei e adoro tocar. Que bom. Minha deficiência visual total, nasci prematuro de 6 meses, né? Sou paulistano, nasci em São Paulo. Eu perdi a visão na incubadora, por falta de oxigênio no cérebro. Então foi total. E desde então a música está sempre na minha vida. Desde pequeno, assim, gostava de piano, gosto de piano, adoro piano e também toco outros instrumentos. Até nós temos lá no Instituto a roda de música, né, que é uma atividade que é em grupo, que a gente toca instrumentos também de percussão, piano. E onde eu eles faço ficam parte bem à também. vontade e cada um coloca o seu dom, a sua prática ali no meio deles, usando os instrumentos. Entendi. Agora, você falou, a Daniela falou que você é o mesmo caso dele? Sim, mesma coisa. Eu nasci de 6 meses, fiquei na incubadora, e aí onde foi que, assim, deu atrofia, né, no nervo. Então, por causa da luz, né, na incubadora, e
e onde que queimou a retina, Tem que né? tampar os olhinhos. Entendi. Na incubadora. Mas eu acredito que seja Mas hoje em dia os médicos devem saber disso ou ainda continua acontecendo Olha, isso? por incrível que pareça, ainda continua. Tem casos a luz é gente forte, Porque né? o que acontece? Talvez naquela ânsia de salvar o bebê, né? Porque quando eu nasci, eu tive 3 paradas cardíacas, tá? O médico falou para minha mãe que eu não ia viver. Entendi. Então, quando eu nasci, e aí talvez naquela coisa de salvar, né? E os bebês, eles se mexem muito, né? Tanto é que tem aquele projeto no hospital lá que algumas senhoras fazem aquela... Eu esqueci o nome, que faz que o bebê fica com a mãozinha enrolada, assim, Sim. num negocinho com lã. Uma pra luvinha. É isso, acho que- para ele não ficar mexendo, né? E aí desconecta as coisas, o aparelho. E aí o neném não consegue, aí ele não fica com tapa o olhinho, né? Então pode ser que eu devo ter tirado sem querer, né? Entendi. Pode acontecer. Então tem que ter uma vigilância tremenda na Tem. incubadora para não acontecer Sim, essas coisas todas. Nós temos outros casos também no Instituto, igual. Muitos, né? É o mesmo caso seu, Eric, ou não? Não, o meu não. É. O meu eu perdi em 2014. O meu foi ceratocone, que daí foi causando outras coisas, né? Então Veio você, glaucoma. você já sabia ler, já sabia escrever, Sim. Você tem uma profissão? Então, ainda eu sou empregado na empresa que eu trabalho, só que eu estou em processo de reabilitação, né? Certo. Que eu era encarregado de produção. Aham. Como é que é o nome da doença que você falou? Então, tive a ceratocone, É. né? Que é devido de coçar o olho, né? Entendi. E depois ela eu tive, né, o glaucoma, né, que é a pressão do olho, junto com o descolamento. Né? Eu tenho 2 amigos padres que têm também o Padre Nelson, o ceratocone. A pessoa até transplantada. O Padre Nelson quase que para ele rezar a missa, ou ele sabe de cor, ou é a letra bem grande mesmo para ele conseguir Ele é rezar a missa. normal, ele consegue. E, né, no meu caso, baixa eu sou visão. baixa visão, só que já a letra já não dá mais para ver. Aí depois eu tenho mais um outro amigo padre e 2 amigas que também que estão até na fila esperando um momento de transplante porque no fim tem que usar uma lente que pressiona, uns deles pressiona bem a retina para poder... o Eric que tem a lente. Rígida, né? Tem a rígida. Normalmente eles põem um anel, né? Que é o anel de Ferrara, que é utilizado. E hoje eu utilizo também a lente escleral, que ela é própria para quem tem a ceratocone. Entendi. Mas a grande perca hoje é por causa da diabetes ou glaucoma. Então, assim, a maioria, 70% que nós recebemos hoje com essa perca da visão é por causa da diabetes ou do glaucoma. O Instituto não tem nenhuma ligação com religião? É um instituto... Não. É um instituto que, assim, a gente recebe bastante visitas, né, da religião católica, né? Até a missa de Santa Luzia, o padre vai lá, faz a missa, né? Eles nos ajudou bastante. Teve uma época em um ano que estava em crise, né? Então, assim, tem essa troca, né, na verdade, né? E o pessoal da nossa diretoria também é bem ligado, né, à Igreja Católica e a gente faz esse acompanhamento. Agora, eu queria que... tem 3 minutos só, mas uma pergunta aqui importante, né? O que vocês gostariam de ver, assim, de melhoria na acessibilidade e inclusão para as pessoas de deficiência visual? Quem quer falar para nós? Tem que ser rapidinho, Daniela. Ou Daniela ou Eric. Pode ser. Melhoria na acessibilidade. Nada melhor do que eles, né? Gente, eu acho que... Vamos falar sobre o Braille, então, né? Que eu acho que é o tema, né, que a gente está... eu acredito que mais coisas em Braille. Eu acho que isso carece muito. Eu vejo que os elevadores têm Braille, mas não é suficiente isso, né? Principalmente nos supermercados, né? Que nem você pega um produto, você não consegue identificar. Não é todos o produto que tem. Né? Que tem preço, para você identificar. Então, eu acho que eu nunca vi no mercado nada disso. Em produtos, nunca vi. Desodorante ainda você encontra alguns, mas não é todos. Mas tem que estar na comida também, né? No arroz. Mas tem alguns produtos. Os medicamentos, né? Porque facilita muito. Nós recebemos uma visita também de laboratórios MS
lá no Instituto exatamente para isso, para implantar o braille nas caixinhas de remédios. Isso Entendi. facilita Que é importante. muito, né? Tá muito Agora, os restaurantes, a maioria já tem cardápio braille, né? Porque se não tiver Ainda assim, aqui... falta, tá? Aqui em Campinas temos, tá? Entendi. Tem algumas cidades que não tem ainda. Em Campinas tem uma multa, né? Que eles recebem se não tiver o cardápio braille. Então, eles até nos procuram no Instituto para poder deixar pronto o cardápio para eles impresso, que nós temos essa máquina. Então, nós Entendi. fornecemos isso para eles. Ah, então vocês também ajudam de alguma forma Sim, os lugares é. para ter. Bom, se a gente falar de acessibilidade, era um tema muito extenso para a gente falar de outras deficiências também, né? Sim. Porque quem tem Intelectuais. dificuldade de mobilidade, por exemplo, e nas nossas calçadas, nas cidades onde eu moro em Osasco, também tenho trabalho em Barueri, em Carapicuíba. Meu Deus, quem consegue andar nas calçadas? Não tem como andar não tem uma lei que garanta que as pessoas consigam. Tem que andar no meio da rua. Quem está com a cadeira de roda tem que andar no meio da rua, porque na calçada não dá. Mas o programa está acabando, infelizmente. Tanta coisa boa para a gente conversar, mas está acabando. Olha, tem 40 segundos para terminar. Eu quero só agradecer e dar o contato aqui. Os contatos já estão lá no vídeo, @ICCT Campinas, que é o Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, @ICCT Campinas. 30 segundos para eu terminar, senão vai tirar a gente do ar com a gente conversando aqui. Mas olha, agradecer muito a vocês. Eu quero, como sacerdote, abençoar a vida de vocês, abençoar o trabalho. Muito obrigado por terem vindo aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. E você que está nos acompanhando aí de casa, muito obrigado por estar conosco. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Nós Deus abençoe. agradecemos. Muito obrigada a oportunidade.